Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, alcançamos o 4º domingo do tempo quaresmal. Estamos avançando, chegando já ao fim desse tempo de quaresma. O Evangelho que a igreja nos propõe, esse 4º domingo da quaresma, está em João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. É o encontro de Nosso Senhor com Nicodemos. Hoje Jesus quer se encontrar com você. Abra o seu coração. Deixa Jesus, por meio desse Evangelho, visitar a sua alma. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Se você começar a ler o Evangelho de João, no capítulo 3, você vai ver a visita de Nicodemos a Jesus. Nicodemos era um chefe do povo, era um fariseu. Ele havia visto os milagres de Jesus, ele havia visto a pregação de Jesus, ele havia ouvido a sabedoria de Jesus, ele percebeu que em Jesus havia algo diferente. E cativado pelo poder, pela pregação, pela autoridade, pelos ensinamentos, pela sabedoria de Jesus, ele quer sorver um pouco mais dessa sabedoria que manava dos lábios de Jesus. Ele quer conhecer esse homem que opera milagres, sinais e prodígios. Mas como eu disse, ele era um mestre da lei, um fariseu. Você sabe muito bem que os fariseus perseguiam Jesus. Ao mesmo tempo que Nicodemos queria conhecer ainda mais Jesus, ele tinha medo de ser reprovado pelos fariseus. Os fariseus, inclusive, haviam proibido que os discípulos de Jesus frequentassem o templo. Aqueles que seguiam Jesus, aqueles que ouviam a pregação de Jesus, aqueles que acompanhavam Jesus, eram proibidos de estar no templo. E aí Nicodemos fica entre aquela situação de agradar aos fariseus, de se manter na situação de fariseu, mas ao mesmo tempo ele se sente, a alma dele estava atraída a Jesus, o coração dele estava inclinado a Jesus. E ele quer ouvir a pregação de Jesus, ele quer ouvir a voz de Jesus, ele quer estar com Jesus face a face. Então a palavra diz que ele vai à noite procurar a Jesus. Por que Nicodemos vai à noite procurar a Jesus? Para não ser visto pelos outros fariseus. João capítulo 3, versículo 1. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite. O evangelista João destaca que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. João capítulo 3, versículo 2. A noite é símbolo do pecado. Quando Judas traz Jesus, no Evangelho de João mesmo, nesse mesmo Evangelho, esse mesmo autor, João, vai dizer que quando Judas sai do cenáculo para entregar Jesus, João diz o menor versículo da Sagrada Escritura. E era noite. Havia noite na alma de Judas, porque Judas estava mergulhado nas trevas do pecado. Apesar de Nicodemos estar cativado pela palavra de Jesus, apesar de Nicodemos ter o coração atraído a Jesus,
Ainda era noite na alma de Nicodemos, porque Nicodemos ainda não acreditava em quem era Jesus de fato. Nicodemos ainda não tinha se decidido a romper com tudo para seguir Jesus. Queridos, Jesus é um Deus exigente. Jesus quer o nosso 100%. Jesus não quer dividir o nosso coração com o mundo. No final do evangelho, no final do livro de Josué capítulo 24, depois de ter caminhado 40 anos no deserto, depois de ter penetrado na terra prometida, depois de ter vencido diversos combates e guerras contra outros povos e ter conquistado a terra prometida, Josué reúne o povo e diz: agora vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou somos 100% de Deus, ou somos do demônio, ou estamos na noite. E Jesus, percebendo as trevas que haviam na alma de Nicodemos, Jesus prega para Nicodemos sobre a luz. Olha que interessante a pregação de Jesus, versículo 18. Quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, já não está condenado porque não crê no nome do Filho. Porque quem não crê em Jesus já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Dentre esses homens que estavam amando mais as trevas do que a luz, estava o próprio Nicodemos. Porque ser fariseu era ter prestígio social, ser fariseu era ter status social, ser fariseu era ter uma boa posição e situação econômica, ser fariseu era ser respeitado pelo povo de Deus, ser fariseu era estar na elite do povo de Israel. E Nicodemos não estava disposto a renunciar tudo isso por Jesus, por isso ele ainda estava nas trevas. Apesar de estar buscando Jesus naquela noite, ele ainda não cria em Jesus, então ele já estava condenado, vai dizer em Jesus, olha que terrível essa palavra. Apesar de ele estar buscando Jesus, ainda não tinha encontrado a salvação. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Agora vamos deixar um pouco Nicodemos de lado e vamos olhar para nós mesmos. Será que nós estamos dividindo nosso coração entre Deus e alguma outra coisa? Será que nós temos alguns ídolos? Quando Josué diz para o povo de Deus, lá em Josué capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que Josué quer dizer é que não podemos servir ídolo algum, falso Deus algum, mas somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que havia tirado o povo do Egito e introduzido o povo na terra prometida depois de 40 anos caminhando no deserto. Passado mais de 3.000 anos de Josué, a pergunta se renova: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Nicodemos buscava Jesus, mas ainda queria continuar tendo, entre aspas, status de fariseu. A ficha de Nicodemos ainda não tinha caído. Apesar de saber que Jesus era um homem sábio, poderoso, que operava milagres, ele ainda não tinha acreditado que Jesus era o Filho de Deus. E não tinha rompido com tudo para seguir Jesus, como fez Mateus, como fez Pedro, como fez Tiago, João e todos os apóstolos. E você? Você tem dividido Jesus com o dinheiro? Você vive para buscar a vontade de Deus ou você vive para ganhar dinheiro, para ter bens materiais? Você tem dividido Jesus com o ídolo do prazer? Você vive para servir a Jesus ou vive para passear, para se divertir, para comer e beber, para gozar a vida? Porque afinal de contas a vida é curta. Sim, a vida é curta, mas a eternidade, como o próprio nome diz, é eterna. Às vezes, gozando demais essa vida curta, a gente tem uma longa eternidade no inferno. Cuidado para não fazer da sua carne o seu Deus. No evangelho de hoje, ao ver Nicodemos buscando Jesus, mas ainda permanecendo nas trevas, precisa acender uma lâmpada de alerta na nossa mente e no nosso coração. Porque pode ser que estejamos indo à missa aos domingos, ouvindo pregações, rezando o terço, mas ainda estamos nas trevas, porque estamos buscando a nós mesmos as satisfações do nosso próprio coração e da nossa própria carne. E assim nos colocamos no lugar de Deus. Fazemos de nós mesmos o nosso ídolo. E vivemos para ganhar dinheiro, para ter
prazer, para divertir, para passear, para gozar, para aproveitar a vida, em vez de vivermos para agradar e servir a Jesus. Aquele que ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Se você vive para se servir, você vai perder a sua vida eternamente no inferno. Mas se você vive para servir a Jesus, você vai ser muito feliz aqui, nessa vida, porque vai viver na luz. E sobretudo você vai ser feliz depois, no alto da montanha. A quem vocês querem servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pensa nisso, que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.